Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e o jogo de hoje é Cariba. Cariba é um jogo de 2010 do autor Reiner Knizia, certo? O grande Reiner Knizia, publicado aqui no Brasil pela Paper Games, como parte da sua linha Pocket, né? Esse jogo da Paper Games de caixinha pequena, certo? E em Cariba, nós estaremos na África, pelo que diz as regras do jogo, no calor da savana africana, onde os animais buscam se refrescar e buscam beber água ao redor de uma poça de água. E nessa poça, estando na selva, né, vale a lei do mais forte, e os animais mais fortes irão expulsar os animais mais fracos, certo? Você consegue encontrar uma certa semelhança aí entre o Cariba e um antigo jogo chinês chamado Guerra na Selva. Certamente o Dr. Reiner Knizia deve ter tido alguma inspiração nele. Então, para começar na preparação, você vai pegar essas pecinhas aqui e vai montá-las dessa forma, formando a poça d'água, certo? É o tabuleiro do jogo, digamos assim, ao redor do qual os nossos animaizinhos vão ali se enfrentar, lutar pelo direito de ter um pequeno lugar ao redor da poça d'água, certo? Montada aqui essa poça d'água, você vê que ela tem os números certos, de 1 a 8, você deve posicioná-los assim, em ordem crescente, certo? Embaralhar, muito bem embaralhar as cartas, distribuir 5 cartas para cada jogador. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. E as cartas restantes ficam aqui no centro do jogo, certo? No centro do tabuleiro. Cariba é um jogo que dá para jogar justamente de 2 até 4 jogadores, certo? De 2 a 4. E como é que se joga? Bem, cada jogador, na sua vez, você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser, e cada jogador, na sua vez, irá da sua mão de cartas escolher um animal, veja, cada carta representa um animalzinho lá da floresta, da savana africana, e posicioná-lo aqui ao redor da poça, certo? Ao redor da nossa poça de água, na posição correspondente, certo? Você pode jogar um único animal, ou uma única carta, desculpem, ou você pode jogar mais do que uma carta do mesmo animal. Digamos, por exemplo, que eu queira jogar aqui essas duas cartas de número 7, e você vai posicioná-los no local correspondente ao redor da poça d'água. Pode ser apenas uma carta, ou pode ser mais de uma, não tem limite, mais de uma, duas, três, quatro, quantas forem. Quer dizer, o limite é 5, né? Porque é o número total de cartas que você tem na mão. Se por acaso você tiver 5 cartas na mão e todas elas forem do mesmo animal, não é mesmo? Mas enfim, se você for jogar mais do que uma carta, precisa ser necessariamente do mesmo animal. E você coloca eles aqui na posição correspondente ao redor da poça de água. Você deve posicionar as cartas assim dessa forma, de maneira que fique visível quantas cartas estão naquela posição. Se ao realizar a sua jogada, certo? Ao posicionar as suas cartas ali, o espaço onde você colocou as suas cartas ficar com 3 ou mais cartas, os animais irão expulsar os outros, certo? O animal mais forte vai expulsar o animal mais fraco, de uma maneira que eu explico já já. Não foi o caso, não aconteceu aqui, primeira jogada, o jogador acabou de colocar apenas essas duas cartas, e a primeira jogada nem tem, sequer existem outros animais para ele expulsar, então o jogador apenas finaliza a sua vez, você puxa do baralho central uma quantidade de cartas igual à quantidade que você jogou, de maneira que você finalize a sua jogada com as mesmas 5 cartas, certo? Então, resumo do turno, você começa a jogar com 5 cartas, joga uma ou mais cartas numa determinada posição. Se você quiser jogar mais do que uma carta, precisam ser todas elas do mesmo animal. Você vai verificar se ao fazer a sua jogada você conseguiu expulsar algum outro animal da poça d'água, o que eu explico melhor já já. Caso você tenha conseguido, você realiza a expulsão, que é a próxima coisa que eu vou explicar. Caso não tenha conseguido, você simplesmente puxa
aquele número de cartas para a sua mão, né, para completar o número de cartas, e passa a vez para o seu vizinho da esquerda, com o jogo seguindo em sentido anti-horário. Digamos aqui, então, veja, meu vizinho da esquerda tem 3 cartas de número 2, do suricato, 2 de número 3. Digamos que ele opte por colocar uma carta de número 3 aqui, nessa posição. Seguindo. E, claro, puxa outra para sua mão para completar a quantidade. A quantidade de cartas que você puxa para sua mão é sempre igual à quantidade que você jogou, de maneira a manter sempre com 5 cartas. Próximo exemplo aqui, digamos que esse jogador resolveu jogar o elefante, o maior animal de todos, número 8, nessa posição, e ele resolveu jogar 2 cartas. Você sempre pode jogar mais do que uma carta, desde que elas sejam do mesmo animal, e puxa para sua mão. Próximo jogador, digamos esse aqui, resolveu colocar o elefante nesse espaço. Agora sim, nós temos um exemplo de expulsão, certo? Quando é que ocorre a expulsão? Quando é que o animal mais forte expulsa o animal mais fraco? Quando, ao realizar a sua jogada, o jogador coloca a carta num determinado espaço e esse espaço fica com 3 ou mais cartas, certo? E é um ponto importante. Não importa se o espaço passou a ter 3 ou mais cartas em virtude da jogada daquele jogador, ou se ele já tinha 3 ou mais cartas e o jogador está ali apenas aumentando a quantidade que já era grande, digamos assim. Nesse nosso exemplo aqui, existiam 2 cartas, o jogador colocou a terceira, então ele vai realizar a expulsão. Mas, digamos que numa rodada posterior, lá mais para frente, esse espaço aqui continue com 3 cartas e algum jogador coloca ali um quarto elefante. Deixa eu ver se tem algum elefante por aqui. Não, não tem. Mas digamos que numa jogada posterior, numa rodada posterior, esse espaço aqui ainda continue com 3 cartas e o jogador ali coloca uma quarta carta de elefante, uma quinta, uma sexta, ele vai realizar a expulsão mesmo assim, certo? Não faz diferença se o espaço já tinha 3 ou mais cartas e você está apenas aumentando esse número para 4, para 5, para 6, para 7, ou se o espaço passou a ter esse número de 3 ou mais em virtude da sua jogada, certo? Não faz diferença. Em ambas as situações, você vai realizar a expulsão, onde o animal mais forte expulsa o animal mais fraco. Como é que funciona isso? Você vai procurar qual é o próximo animal na sequência numérica aqui decrescente que esteja presente no tabuleiro. No nosso exemplo aqui, depois do 8, o próximo seria o 7. Então, o animal imediatamente mais fraco aqui na sequência. E você vai pegar todas as cartas daquele animal que está sendo expulso e vai pegar para você. Essas cartas que você pega não vão para sua mão, elas ficam ao lado numa pilha de contagem de pontos, certo? E aí alguns pontos interessantes, alguns pontos importantes. Você realiza a expulsão, a realização da expulsão independe da quantidade de cartas. Eu poderia, por exemplo, colocando 3 cartas aqui de elefante, expulsar 4, 5 cartas de rinoceronte, por exemplo. Digamos só para exemplificar, nós tivéssemos uma determinada situação assim. 4 cartas de rinoceronte num determinado momento presentes na mesa. O jogador vem aqui e coloca a terceira carta de elefante. Ele pode expulsar as 4 cartas de rinoceronte sem problema nenhum. Certo? A expulsão não tem relação com a quantidade de cartas, certo? Então, 3 ou mais cartas de um animal mais forte vão sempre expulsar todas as cartas do animal mais fraco. Segundo ponto importante, qual é o animal que vai ser expulso? Vai ser o animal mais próximo daquele que está realizando a expulsão, mais fraco do que ele, que esteja presente no tabuleiro. Então, por exemplo, imagine esse cenário. Se eu não tivesse os rinocerontes presentes aqui, numa jogada posterior, eu não tivesse mais os rinocerontes presentes aqui. Deixa eu procurar uma carta de elefante. Só para o exemplo ficar perfeito. Imagine que o cenário fosse esse, o rinoceronte não estivesse mais presente aqui, em uma rodada posterior alguém fosse lá e colocasse a quarta carta do elefante aqui. Então, o número de cartas no espaço onde a jogada acabou de acontecer é maior do que 3, é 3 ou mais, né, igual ou maior a 3. Então, você vai expulsar o próximo animal menor que esteja presente no tabuleiro. Então, eu expulsaria o animal número 7, que é o rinoceronte, mas não tem rinoceronte. Então, eu expulsaria o 6, mas não tem. Então, eu expulsaria o 5, não tem. O 4, então cheguei ao 3. Então, eu expulsaria aqui a zebra, por exemplo, o número 3. E se tivesse, por exemplo, um animal aqui número 2,
que é o suricato, se não me falha a memória. Por exemplo, está aqui o animal número 2 e está aqui a zebra, que é o número 3. Nesse mesmo exemplo que nós acabamos de fazer. Não tem nenhum animal no 7, nem no 6, nem no 5, nem no 4. Eu expulso o 3, mas o 2 não. O 2 continua lá, certo? Você vai procurando ao redor da poça, digamos assim, na ordem decrescente, até encontrar um animal menor do que o seu, né? Menor do que aquele da jogada acabou de acontecer, que esteja presente no tabuleiro. Se numa determinada jogada não tiver nenhum animal menor do que o seu, você simplesmente não captura ninguém, mesmo que a quantidade de cartas seja igual ou maior a 3, certo? Então você não captura ninguém quando... Não captura não, né? Não expulsa ninguém quando, ao realizar a jogada, o número de cartas não atinge esse número de 3 ou mais, ou quando ele até atinge, mas não tem nenhum animal presente no tabuleiro que seja menor do que o seu. Só tem uma exceção, que é o seguinte: o rato, o animal de número 1, expulsa o elefante, certo? Aquela famosa lenda de que os elefantes têm medo de rato, certo? Então, seguindo as mesmas regras, né, de que você precisa atingir uma quantidade de 3 ou mais, quando você atingir 3 ou mais ratos, você consegue expulsar os elefantes, certo? E o rato expulsa só o elefante, certo? Ele não expulsa mais ninguém. Se, por exemplo, você chegar ao número de 3 ou mais, por falar em animal, olha quem apareceu aqui, procurando pelo rato. Dê um olá pro pessoal. Participação especial aqui no nosso vídeo. Então, o rato ele só expulsa o elefante. Se você chegar ao número de 3 ou mais ratos e não tiver nenhum elefante presente na mesa, tiver apenas, por exemplo, sei lá, rinocerontes, o rato não vai expulsar o rinoceronte, certo? Ele só expulsa mesmo o elefante. Então, basicamente é isso. Você, quando realiza essa expulsão dos animais, né, os animais mais fortes expulsam os mais fracos, todas aquelas cartas que foram expulsas, você pega para você, coloca numa pilha de contagem de pontos, certo? Não vem para sua mão, vem para uma pilhazinha de contagem de pontos que você deixa ali guardado. E isso vai até quando? Isso vai jogando, cada jogador, ao concluir a sua jogada, puxa as cartas para completar o número de 5 cartas na mão. Quando o baralho central aqui se acabar, os jogadores continuam jogando apenas com as cartas que já tem na mão, e o jogo se encerra quando o primeiro jogador ficar sem nenhuma carta, certo? O primeiro jogador a ficar sem nenhuma carta na mão conclui a sua jogada, né? Ainda conclui a sua jogada, e o jogo se encerra imediatamente. Os outros jogadores que por acaso ainda tinham alguma carta na mão não vão jogar mais essas cartas que sobraram, certo? E aí você vai contar pontos, simplesmente. Os pontos são aquelas cartas que foram capturadas pelos jogadores ao realizar a ação de expulsar. Cada carta vale um ponto, independentemente do animal que está representado nela, certo? Cada carta que o jogador capturou ao longo da partida vale um ponto, independente do seu valor de face, digamos assim. Você conta apenas a quantidade de cartas e não o valor delas. E quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso. Jogo simples e rápido do mestre, né, Dr. Reiner Knizia, um dos autores mais famosos aí do mundo dos jogos de tabuleiro moderno. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Cariba. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.